seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Detona Shop. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo cinegrafista, professor, youtuber, e hoje estou aqui com a minha bola de cristal, mais ou menos improvisada, uma bolinha de cristal, para trazer algumas previsões, aquilo que eu acho que vai acontecer no mercado em 2025, que câmeras vão ser lançadas, que lentes vão ser lançadas das principais marcas. Lembrando logo no começo do vídeo aqui que já manda aquela curtida nesse vídeo, porque cada curtida importa muito, avisa o algoritmo do YouTube que esse vídeo aqui é bacana e assim mais gente vai ficar sabendo dele. Também já siga o canal, acompanha o blog da Detona Shop e segue lá no Instagram, porque eles soltam aí umas promoções, umas coisas, e se você seguir o Instagram você vai ficar sabendo. Não perde não, que sempre tem bom negócio. Mas vamos falar um pouquinho de fofoca, fofoquinha bacana, fofoca fotográfica. Vamos lá, sistema aqui ó, bola de cristal. Vamos começar pela Canon, marca líder de mercado. E especialmente no Brasil, aqui não tem uma boa liderança de mercado e sempre muita gente fica curiosa sobre, afinal de contas, o que a Canon vai aprontar no ano que a gente está no comecinho do ano. Então vamos lá, o que se espera da Canon para 2025? Primeiro de tudo, um pouco mais de lentes intermediárias. A Canon vem lançando lentes interessantes. Foi primeiro aquela 28-70 f2.8 STM. Depois, recentemente, acabou de sair a 16 a 28 mm 2.8 STM. Essas duas lentes indicaram um caminho interessante. São lentes de abertura 2.8 que não são da série L da Canon, porque as outras lentes que a Canon vinha lançando tinha aberturas menores, 5.6, 6.3, 7.1 e assim por diante, então lentes mais escuras. E de repente eles lançaram essas duas lentes, o que nos dá um indício de que vem aí uma terceira, algo como uma 70-200 2.8 que não seja da série L, talvez não seja 70-200, talvez seja 70 a 180 mm, talvez a 150 mm e com focalização STM e não com a focalização USM que a gente vê na série L. Eu tenho, se eu não posso falar certeza, mas eu tenho uma boa confiança de que uma 70 a 150 mm 2.8 STM nessa série de lentes intermediárias da Canon está no caminho de ser lançada. E aí ficaria uma trinca boa de lentes, por exemplo, para quem tem uma R8, combina o design compacto dessas lentes e a faixa de preço com a R8, também com outros modelos, mas eu vejo que na linha da Canon a R8 seria muito boa. E essas lentes também são interessantes para quem tem as câmeras APS-C, como R10, R7, porque você ganha lentes de maior luminosidade, zoom, para essas câmeras, o que é bem interessante. Essa lente, quando vier, ela vai para uma faixa ali, talvez uns 1.100, 1.200, 1.300 dólares, porque é o espaço que existe na linha da Canon entre a RF 100 a 400 de abertura 5.68, que é uma lente ali de 600, 700 dólares. Eu falo o preço em dólar porque o preço em reais aqui no Brasil varia muito conforme a cotação do dólar. Então por isso eu estou colocando aqui os preços em dólar para vocês. E depois a série L acima de 2.000 dólares. Então essa lente vai ocupar esse espaço e eu tenho bastante confiança de que ela vai vir. Aí falar de câmera um pouquinho, que eu acho que vai vir é a R6 Mark III. Poxa Armando, mas R6 Mark III já? Não é cedo? A R6 Mark II não faz um tremendo de um sucesso? Faz sim, a R6 Mark II é um tremendo de um sucesso de vendas da Canon. Mas, se a gente pegar a R6, ela foi lançada em 2020 e a R6 Mark II em 2022. Então 2025 já faz um sentido a gente imaginar a R6 Mark III. E tem mais, é provável que a Sony venha com a A7 de quinta geração. E a Nikon tem feito sucesso com a Z6 de terceira geração, a Z6 III. Se a Canon não quer ficar para trás, ela provavelmente vai se adiantar e jogar a R6 Mark III no mercado. As minhas previsões são, ela vai manter os 24 megapixels, mas com um novo sensor, que é o sensor Stacked que está na R3. A Canon vai aproveitar o sensor da R3 na R6 Mark III e isso vai aumentar ainda mais o desempenho dessa câmera
em baixa luminosidade, fotografia de ação, esportes e vida selvagem, que já são os campos fortes da R6 Mark II. E aí você pensa assim, poxa, então não vale a pena eu comprar uma R6 Mark II agora porque vai vir a Mark III? Não é por aí não, porque a R6 Mark II é uma tremenda câmera. E como o mercado já vai esperando a Mark III chegar, vão surgindo promoções e pequenas reduções de preço da Mark II, o que faz com que ela seja um tremendo de um bom negócio. E especialmente dá para imaginar uma quedinha de preço da R6 Mark II quando aconteceu o lançamento da Mark III. E aí a gente adora uma boa relação custo-benefício e a R6 Mark II vai ser a câmera de excelente relação custo-benefício quando do lançamento da Mark III. Essas novidades eu tenho boa confiança de que acontecerão para a Canon. E já que eu citei a Sony com a A7 de quinta geração, vamos falar da Sony um pouquinho? Vamos falar da Sony. Na linha de lentes intermediárias da Sony, que é a linha G, a gente vai ter novidade. Os sites de rumores estão apontando como certeza que vai surgir a FE 16mm 1.8G. Sim, uma 16mm de abertura 1.8 na linha G. Já existe a 20mm 1.8G. É uma lente ali de uma faixa de uns $800 aproximadamente. Existe a FE 14mm 1.8G Master, mas a série G, mais em conta que a série G Master nessa faixa de comprimentos, seria extremamente interessante para fotógrafos de paisagem com as câmeras full frame da Sony. Então tem um espaço de mercado interessante para essa lente e os sites de rumores apontam como uma certeza de que ela vai acontecer. Então, quando vários sites combinam ali, concordam nas mesmas coisas, é uma boa probabilidade de que vai acontecer e existe o espaço de mercado. A linha G da Sony é uma linha de excelente relação custo-benefício, muita qualidade num preço mais econômico que a G Master. Então vai ser interessante ver isso. Também na série G espera-se uma 400 a 800 mm, abertura 6.3 a 8. Aí você pensa, poxa, f8 não é uma lente escura, mas estamos falando de 800 mm e ela deve ser até mais leve do que a atual FE 200 a 600 mm da série G. Então é uma lente pensada, uma lente zoom super teleobjetiva para quem vai fazer fotografia de ação de vida selvagem, muitas vezes com a câmera na mão, então não uma lente tão pesada ou apoiando num monopé, não uma lente tão pesada que exija que se monte tripé o tempo inteiro, esse tipo de coisa. Então essa lente há uma boa garantia de que ela venha. E vamos falar da A7 IV. A A7 IV foi lançada em 2021. A gente espera a A7 IV já há um tempo, mas o que acontece é que até a A7 III vende bastante ainda hoje. E aí se a A7 III vende bastante, a Sony deve ter pensado assim, vamos deixar mais um tempinho de A7 IV no mercado, porque das câmeras de uso geral ela é líder em resolução com 33 megapixels, é um combo de recursos muito bom, então acho que a A7 IV vai durar mais no mercado. A Sony deve ter segurado a A7 V mais um tempinho, porque já se fala do lançamento dela há pelo menos 2 anos. Então eu tenho certeza que agora, em 2025, a A7 V vem. E eu não sei se vão ser confirmadas as especificações que estão dizendo que ela vai ter. Mas se tiver, ela vai ter o 4K 60 quadros sem corte, que é algo que falta na A7 IV. E ela deve ter um sensor de mais de 40 megapixels. Alguns rumores apontam para 44 megapixels de resolução. Isso manteria a liderança da linha intermediária da Sony, do modelo de uso geral da Sony, em resolução, porque se a Canon R6 Mark III vai ter 24 megapixels e outros modelos, a Z6 III da Nikon tem também acho que 24, 26 megapixels, então faz sentido que a Sony busque manter a liderança de resolução na A7 V com um novo sensor. E isso seria muito interessante. Lógico que acaba tendo um certo preço nessa história. Ela deve custar um pouco mais caro do que a R6 Mark III da Canon, que a Z6 III da Nikon, mas vai te oferecer em troca uma resolução maior. E essas são as novidades que eu prevejo para a Sony.
E já que eu falei da Z6 III da Nikon, vamos falar um pouquinho de Nikon? Vamos falar um pouquinho rapidamente da Nikon. A Z7 II da Nikon foi anunciada lá em 2020, minha gente. 2020 ainda não veio. A Z6 III veio. E a Z7 III? Cadê a Z7 III? Espera-se e são especulados aí rumores da Z7 III há muito tempo, porque há um abismo de preços entre a Z7 II e a Z8. Então tem o espaço de mercado para uma Z7 III com certeza, ou seja, uma câmera que seja menor que a Z8, mais portátil que a Z8, não tão parruda e resistente quanto a Z8, mas que também custe uns dólares a menos do que a Z8. Então eu acredito para 2025 que a Z7 III venha, e não só. A Nikon também carece de uma atualização da Z5, também lançada, se eu não me engano, em 2020. Então a Z5, ela tá ficando para trás, assim, ela leva uma surra de recursos da R8 da Canon. Então a Nikon precisa reagir na sua full frame de entrada, senão ela vai seguir perdendo mercado para a Sony A7C, A7C2, Canon R8. A Nikon precisa ter uma necessidade urgente de reagir na sua linha full frame de entrada. Então a Z5 II, que talvez não chame mais Z5 e sim Z1, o modelo de entrada, porque a Nikon trabalha ao contrário da Canon na numeração, né? Então a Z1 da Nikon pode ser o novo nome da full frame de entrada da Nikon, que de repente vai herdar hardwares aí de uma Z6 II, por exemplo, e algo assim. Vamos ver se isso vai acontecer? Eu acho que vai. Vamos falar da Fujifilm. Esse ano 2024 foi um ano muito especial. A Detona Shop começou a vender Fujifilm em 2024 e eu me tornei um usuário de Fujifilm em 2024. Então a gente está com muita expectativa sobre o que a Fuji vai aprontar em 2025. E tem alguma coisa que eu tô esperando com muita atenção, que é o seguinte: a Fuji faz um sucesso danado com a linha X100. Então, desde a X100 primeira, a X100 II, X100 III, X100 IV, X100 V, tá na X100 VI ou X100 VI, como queira. Faz um sucesso danado essa câmera. Ela chega a ficar em falta, o preço dela sobe, porque todo mundo quer, parece pão quente na padaria. Chega na loja, acaba. Aí começou a circular a ideia de que a Fuji vai lançar uma médio formato de lente fixa, que vai ser a irmã maior da linha X100. Vai ser, eu até peguei o nome dela, a GFX 100 RF. Eu quero uma, sem nem saber se ela existe de verdade. Eu já quero, porque ela vai vir com uma lente 35mm, que em médio formato equivale a uma 28mm. 28mm é o meu comprimento favorito. Eu adoro fazer fotografia urbana, fotografia de rua e paisagens com 28. Uma médio formato com sensor de 100 megapixels da Fuji e lente 28mm equivalente é tudo que eu poderia querer para a minha fotografia autoral. Então eu estou esperando com muita vontade de testar esse negócio, que é a médio formato de lente fixa super compacta que a Fuji vai lançar. O único senão que a gente pode dizer, que justamente para essa câmera ser compacta e ser mais econômica, é que ela não vai ter o IBIS que tem nas GFX 100 de médio formato da Fuji. Mas tudo bem, dá pra gente viver sem o IBIS dentro de um sensor, com boa técnica, dá pra trabalhar tranquilamente. E isso é algo que eu espero ansiosamente para a Fuji. Algo que já circulou é se a Fuji estaria para lançar uma nova versão dos seus sensores de captura, os X-Trans, e seus processadores, os X-Processor. Eu acho que não. O X-Trans 5 é hoje o líder de resolução no formato APS-C e é o melhor sensor APS-C no mercado hoje, com 40 megapixels. Não há necessidade da Fuji fazer um esforço de mercado de desenvolvimento de um novo sensor, sendo que as outras marcas é que precisam alcançar a Fuji nesse tamanho de sensor. Assim sendo, eu não vejo a Fuji lançando um novo sensor para esse ano, nem um novo processador, e sim ampliando os modelos que usam o X-Trans 5. Por exemplo, faz tempo que o usuário da Fuji espera uma nova geração da X Pro. A X Pro parou na X Pro 3. E também a XE, que é aquela câmerazinha de viagem super compacta da Fuji, que sumiu da linha ali na XE4. De repente a gente vai ver a X Pro
4 ou já pula o número e fica X Pro 5 para combinar com a XT5, e a gente vai ver uma nova X Pro com sensor X-Trans 5 de 40 megapixels, o X-Processor 5 e todos os recursos ali que a gente já vê na XT5, na XH2. A X Pro vai ser a versão rangefinder das XT e XH, e isso a gente vai ver. E a XE? A XE, ela pode vir com o sensor de 40 megapixels também. Assim a Fuji aumenta a produção desse sensor, colocando ele em mais modelos, o que tende a baratear a produção. Quanto maior o volume de produção, melhores os custos que o fabricante consegue, o que faz com que o consumidor tenha uma vantagem de preço, provavelmente, assim como o fabricante tem uma vantagem de lucros. Então a gente vai ver a XE. E aí fica pensando, e a XS20? Vai acontecer o que com essa linha, que é a única câmera que vai sobrar utilizando o sensor X-Trans 4 de 26 megapixels? Então o que vai acontecer com a XS20? Eu imagino que a Fuji vai pegar o sensor da XH2S de 26 megapixels, que não é o mesmo, não é o X-Trans 4, é um sensor stacked com outras tecnologias, mais rápido e mais evoluído, e aí vem uma XS30 com o sensor da XH2S. Assim a XS30 seria a miniatura ali, a versão irmã menor da XH2S, que é uma tremenda de uma câmera híbrida. Eu acho um dos melhores sensores no mercado, esse sensor de 26 megapixels que está na XH2S. Um tempo de leitura super veloz. E assim, essas são as minhas ideias para a Fujifilm para 2025. O que me leva para encerrar esse assunto, a Panasonic Lumix. Inclusive hoje nós estamos gravando com a Lumix S9, que é um dos modelos da linha Lumix da Panasonic. Vamos falar um pouquinho de Panasonic? A linha S1 da Panasonic já está há um tempinho no mercado. A gente tem a S5 II atualizada, a gente tem a S9 que é recente, a gente tem a GH7 que é super recente na linha Lumix, mas a linha S1 já está há um tempo. Existe a S1, a S1H e a S1R. Onde a S1 é a câmera de uso geral, a S1H é a para cinema e vídeo de altíssima demanda de qualidade, e a S1R é a de altíssima resolução, equivalente mais ou menos ao seguinte: a S1 está nivelado ali na Canon com o R6, R6 Mark II, Nikon Z6 e assim por diante. A S1H, uma câmera específica de cinema, algo como a R5C da Canon, por exemplo, ou a 7S III da Sony, ou a FX da Sony, é uma câmera mais nessa proposta. E a S1R, algo como a R5 Mark II da Canon, né? Uma câmera de 45 megapixels, algo nessa faixa, Z7 e Z8 da Nikon. Então, para quem não conhece a linha Lumix, a S1 se divide nesses três modelos. Os três modelos serão atualizados em 2025. Então a gente vai receber aí a S1 Mark II, a S1H Mark II e a S1R Mark II. Mas eu não posso falar muito mais do que isso, porque isso que eu estou falando para vocês não é site de rumor, não. Essa informação eu tenho confirmada e por questões aí variadas eu não posso contar os detalhes para vocês, mas assim que isso tudo sair, você vai saber primeiro aqui no canal da Detona Shop. Mas fica ciente que a linha S1 toda vai receber o novo sistema de autofoco das Panasonic Lumix, vai receber todas as atualizações que a gente já viu na GH7, na S9, na S5 IIX e muito mais. Fica de olho nas Panasonic Lumix. Eu não posso contar mais para vocês agora porque eu não posso. Mas fica de olho porque agora a gente tem Panasonic Lumix no mercado brasileiro, o que é excelente, temos mais uma opção e isso é bom para todos os consumidores. E onde você vai encontrar tudo isso que eu falei ao longo desse vídeo? Aqui na Detona Shop. Então, para que você não perca, segue aqui o canal, segue a Detona no Instagram, coloca tudo nos seus favoritos, ativa as notificações, assim você não perde nada. Dá uma chegada lá no blog da Detona Shop também para não perder nada. A gente se vê num próximo vídeo. Eu sou Armando Vernalha Júnior e a gente se vê por aí. Até lá!